Mas se você tem uma condição, eu vou te dar a oportunidade de você tomar a primeira decisão. Se você escolher o norte, eu vou escolher o sul. Se você escolher o sul, eu vou escolher o norte. Se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. Você tem a opção. Você tem o direito de escolhê-la. Você tem a opção, meu irmão, de escolher aonde você vai. Não é o lugar em si, é com quem você vai para o lugar. Abraão ia para o lugar com Deus. Ló ia confiando nos seus próprios, nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Está entendendo? Abraão, ele influenciava com a glória de Deus, porém Ló era influenciado com as coisas terrenas. E diz a palavra de Deus que Ló olhou e viu. Diga assim: Ló olhou e viu as campinas verdes. Meu Deus do céu. Ele olhou e viu as campinas verdes. A aparência parecia um jardim do Éden, mas também parecia com o Egito. Egito é a figura do mundo do pecado, da corrupção, do adultério, da fornicação, da porneia, de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Vê o Senhor falar assim, é profundo, presta atenção. Diz um adágio popular que nem tudo que reluz é ouro. Não vá pela aparência. A aparência engana. Sabe o que eu vejo, irmãos? É como o pastor pregou essa semana sobre a janela, sobre os olhos. Pregou lá na igreja da glória de Deus. Foi decreto de Deus. É uma verdade, irmãos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará na luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará nas trevas. E quão grande será as trevas. Abraão foi chamado para andar e ver pela fé, pela ótica de... Mas Ló não conseguia olhar para a situação com a ótica divina. Ló olhava para a situação na ganância do seu coração, na visão carnal. A Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Tem muita gente que não está conseguindo sentir a presença, estão sendo latas vazias, é porque tem andado na natureza, na vontade humana, na carne. E os que andam segundo a carne não pode agradar a Deus. Quem anda na carne vai fazer escolhas erradas, e essas escolhas vão trazer grande prejuízo e consequência na sua vida espiritual. Mas nessa noite eu vim da parte do Senhor, como ungido do Senhor, como anjo do Senhor, para dizer para você: andai no Espírito e não cumprireis o desejo da natureza humana, que é a carne. Diga assim: glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: glória a Deus também. Diga, se não servir da glória a Deus, diga ai. É sério, irmão. Ele escolhe agora uma campina verde, e aquela campina aparentemente parecia um jardim do Éden, mas também parecia com o Egito. Não troque a promessa de Deus por proposta do diabo. Não troque a promessa de Deus por aquilo que aparentemente parece ser bom, mas Deus não está no negócio. O seu irmão fala assim: não ande pela aparência, não viva pela aparência, não olhe pela aparência. E ele foi, e a Bíblia diz que logo começou a armar a trilha dele até a entrada da porta de Sodoma e Gomorra. Nós estudando a palavra de Deus, a diferença entre Abraão e Ló. Abraão praticava o sacerdócio dentro de sua casa. Diga-se: Abraão praticava
o sacerdócio dentro da sua casa. Eu vou te provar dentro da palavra que a obrigação de Abraão era praticar o sacerdócio. Já eu volto para esse tópico, cuida só um pouquinho. Quando a Bíblia diz que Ló começou a instalar suas tendas e se estabeleceu em Sodoma e Gomorra, com todos os seus empregados, com todos os seus bens, com a sua família, logo em seguida, sabe o que aconteceu? Estourou-se uma guerra, a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Os 5 reis conseguiram dominar e saquear Sodoma e Gomorra, e levou também cativo Ló e toda a sua casa e seus bens. Quem está entendendo, diga amém. Alguém daqueles que estava com Ló escapou, diga escapou. E alguém chega para Abraão, irmã Ló, e diz: Abraão, o seu sobrinho Ló foi levado cativo e está preso, e está sofrendo. Mas Abraão, como um bom sacerdote, Abraão como um bom pai, Abraão como um bom parente, ele tinha a obrigação e a unção de Deus de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família. Abraão estava, aleluia, firme e forte naquele texto que diz o apóstolo Paulo, aleluia, que aquele que não cuida da sua própria casa não pode cuidar da casa de Deus. Ele estava enquadrado dentro desse mandamento. Abraão agora olha de um lado e para outro. Eu estudei a história de Abraão alguns anos atrás, e eu descobri que Abraão, além de ser o pai da fé, Abraão também era habilidoso na arte da espada. Ou seja, Abraão era um espadachim. Quando ele estabeleceu em Betel, entre Betel e Ai, inclusive a cidade de Ai, aquela que deu um coro, quando Josué mandou 3.000 homens, achando que Ai era tão pequena, achando que Ai era insignificante, achando que Ai era qualquer uma. Ai não venceu simplesmente porque tinha pecado no arraial de Israel. Ai também venceu porque, primeira coisa, porque Acã havia escondido o anátema dentro do arraial, dentro do seu acampamento. E segundo, eu estudei que Ai também venceu porque Ai foi treinado pelo Abraão. Ai todos sabiam, os homens de Ai eram homens excelentíssimos, homens habilidosos na espada. Quem sabia disso? Quem já ouviu falar pelo menos na cidade de Ai aí? Ai é uma pequena cidade, aonde Abraão estabeleceu entre Betel e Ai. Queridos, prestem bem atenção. Abraão agora começa a fazer um grande exército. Diga-se, Abraão já tinha um exército preparadíssimo. Sabe quem era o exército de Abraão? Eram seus empregados e seus servos. Aleluia. É por isso que eu entendo, pastor, que no meio da multidão nem sempre está a vitória, nem sempre no meio da multidão está a verdade. Diz o adagio popular que a voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz populis, a voz do povo é a voz de Deus. Alguns dizem a maioria tem vantagem, nem sempre a maioria tem vantagem. A maioria disseram para Moisés e também disseram para o arraial que estava ali de Israel, dizendo: olha, a terra realmente mana leite e mel, mas porém os seus moradores devoram a terra. Há homem gigante lá, mas só a minoria acreditava que iria conquistar a terra da promessa. Foi a maioria que gritaram: solte o Cristo e crucifica, mate o Cristo e crucifica Barrabás. Foi isso? Crucifica o Cristo, solta Barrabás, deixa Jesus na cruz. É ele que tem que morrer, mas o ladrão tem que soltar. A maioria disseram isso, mas a minoria acreditava que Jesus era. E Abraão pega a minoria, 318, diga comigo, 318. Os seus servos, aqueles que haviam sido criados por Abraão dentro de casa. Mas deixa eu dizer uma coisa: Abraão foi chamado para influenciar. Qualquer um que anda com vitorioso vai ser vitorioso. Quem anda com uma pessoa cheia de fé vai ter. Eu creio nisso, porque se você estudar sobre antropologia, você vai ver que o ser humano, 99,9% é fruto do meio que vive.
Eu vou te provar dentro da Bíblia. Isaías, por exemplo, reconheceu, um profeta reconheceu que ele era um fruto do meio. Ele disse: ai de mim que vou perecer, sou um homem de lábios impuros e habito no meio puros lábios de um povo de impuros lábios. Era fruto do meio. Então, aqueles que estavam com Abraão também era fruto do meio, eram homens que confiavam em Deus. Sabe qual era o exercício? Eu posso fazer uma conjectura. O exercício do exército de Abraão era ver Abraão buscando a Deus e sacrificando a Deus e obedecendo a Deus. O que te dá vitória, irmão, não é a sua habilidade humana, não é a sua capacidade de falar, não é a sua roupa, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua situação social. O que te dá vitória diante do Senhor é você ter vida e obediência com Deus. Você pode ser bom, mas você com Deus é a maioria. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ser um, mas com Deus você é a maioria. Diga assim: Deus é poderoso quando você submete a Ele de fazer de você produzir por mil. Diga assim: a unção hoje liberada para a minha vida, e eu produzir, eu vou vencer 1000 e vou produzir por 1000. Você crê nisso? Dá glória a Deus para melhorar. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia diz que Abraão pega os seus servos e todos aqueles que estão na sua casa, num total de 318 quantos? E foi até Sodoma e Gomorra, e foi até a cidade, aonde o rei de Sodoma e Gomorra estavam cativos também, juntamente com Ló. A Bíblia diz que Abraão resgatou Ló e toda a sua família. Diga assim: Abraão resgatou Ló e toda a sua família. Você está disposto a resgatar a tua família? Você está disposto a resgatar a família Brasa Viva? Você está disposto a ser um Abraão que resgata, aleluia, a sua parentela? Você está disposto a resgatar aqueles que precisam de Deus? Está disposto a tirar a espada da bainha que está enferrujada e marchar em direção ao resgate daqueles que estão precisando da palavra de Deus? Está na hora, irmãos, de nós sairmos da letra e agir. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, venceu todos, resgatou Ló e a sua casa, os seus bens. Tudo que antes possuía, Abraão tomou de volta. Diga assim para o seu irmão: olha, que queira ou quer não, o inimigo vai ter que vir a restituição de Deus na tua vida. Amém? Deus vai restituir aquilo que o inimigo achou ter levado. Deus vai trazer a restituição. Amém? Então a Bíblia diz, irmãos, que o rei de Sodoma e Gomorra percebeu algo importante. Ele percebeu algo importante. Quando viu Abraão, tomou os bens, tirou tudo da mão dos inimigos, venceu os reis. E agora Sodoma, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, olha para Abraão e diz: Abraão, eu não posso encontrar ti, eu vou unir a ti. Por favor, Abraão, me dá as almas, que eu te darei todas as riquezas. Imagina, irmão, uma pedra agora trazendo uma mensagem, porque a Bíblia diz: se nós não clamar, as pedras vão clamar. O rei de Sodoma era uma pedra, era alguém que não conhecia de fato o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, mas ele foi uma boca profética para nos ensinar que a alma vale mais do que toda a riqueza da terra. Sabe qual foi a resposta? Não, eu não vou me misturar com vocês, eu não quero uma sandália, eu não quero nada que pertence a vocês, porque amanhã ou depois vocês iam dizer: Abraão enriqueceu por nossa culpa. Eu não quero nada, eu tenho tudo. Diga comigo: quem tem a presença de Deus, não falta nada. Deus supre as suas necessidades em Jesus Cristo. Aleluia. Escute, Abraão agora volta vitorioso, volta agora reconhecido mais uma vez. E o seu sobrinho Ló volta para a sua cidade,